Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM, bom dia Tião Prado, bom dia para você que acompanha o portal e a TV Web Ponta por Informa, você que nos acompanha nas redes sociais, Facebook, Instagram e no YouTube, você que nos acompanha no YouTube, se inscreva no canal, né, e nos ajude aí a divulgar o nosso trabalho. Vamos lá falar de Campeonato Brasileiro, futebol. Ontem nós tivemos rodada, né, uma rodada boa, diga-se de passagem. Quatro partidas, né, foram realizadas no domingo e encerraram a 25ª de 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Os destaques ficaram com São Paulo e Vasco da Gama, que tropeçaram em clássicos importantes e se complicaram na luta por objetivos distintos, né? O tricolor do Morumbi foi até a Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians em São Paulo, e acabou derrotado pelo Corinthians, né, por 1-0. Otero, aos 24 minutos do primeiro tempo, aproveitou o contra-ataque rápido e marcou o único gol do clássico majestoso. O Gigante da Colina, por outro lado, recebeu o Fluminense em São Januário, no Rio de Janeiro, e ficou no 1-1. O Wellington Silva, aos 9 minutos da etapa inicial, aproveitou o rebote para abrir o placar para os tricolores do clássico dos Gigantes. Germán Cano, aos 46 do segundo, deixou tudo igual, fechando o marcador ao mostrar um ótimo posicionamento. Finalzinho, o Vasco empatou. O dia ainda teve outros dois jogos. O Flamengo goleou o Santos por 4-1 no Maracanã. O Gabigol, que agora é Gabi, marcou 2 vezes de pênalti sobre um Peixe reserva, focado nas quartas de final da Conmebol da Libertadores, né, da Conmebol Libertadores. Já em duelo na luta contra o rebaixamento, o Sport venceu o Coritiba por 1-0 na Ilha do Retiro, contando com o brilho do Thiago Neves. Com o resultado, com esse revés, né, o Coxa acabou demitindo o técnico Rodrigo Santana. Vamos ver como é que ficou. Vamos conferir primeiro os resultados aqui do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, né? Vamos ver se a gente tem os resultados, para que a gente possa passar para os nossos ouvintes, né? Para conferir as rodadas que começou no sábado. Essa rodada começou no sábado com o Atlético Paranaense perdendo na Arena da Baixada para o Atlético Mineiro por 1-0. Bom resultado para o Atlético Mineiro, que viu o São Paulo ser derrotado, né? O Red Bull Bragantino ganhou do Fortaleza por 2-1. O Internacional ganhou do Botafogo por 2-1. O Palmeiras fez 3-0 no Bahia. O Bahia jogou com time reserva porque tem, né? O Palmeiras também, né? Mas o Bahia tem o jogo da volta contra o Defensa e Justiça pela Sul-Americana. O Ceará foi derrotado pelo Atlético Goianiense por 2-1 lá no Castelão. No Ailê Pinheiro, em Goiânia, 0-0 entre Goiás e Grêmio. O Flamengo goleou o Santos por 4-1. O Sport fez 1-0 no Coxa, no Coritiba, né? O Corinthians ganhou o clássico majestoso do São Paulo 1-0. E o Vasco da Gama empatou com o Fluminense em 1-1. Vamos ver como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após essa rodada. O São Paulo ainda é líder com 50 pontos ganhos, né? O Atlético Mineiro é o segundo com 46, diminuiu a diferença de 7 para 4 pontos. O Flamengo tem um jogo a menos, é o terceiro com 45 pontos. O Palmeiras é o quarto com 41, quinto Internacional 41, sexto Grêmio 41, sétimo Fluminense 40, oitavo Santos 38, nono Corinthians 33. O Corinthians abre 9 pontos aí da zona do rebaixamento, né? 10º Ceará, 32 pontos. 11º Red Bull Bragantino, 31. 12º Atlético Goianiense, 31. 13º Fortaleza, 30. 14º Atlético Paranaense, 28. 15º Sport, 28. 16º Bahia, 28. Abrindo a zona do rebaixamento, 17º Vasco da Gama, 25 pontos. 18º Coritiba, 21 pontos. 19º Goiás, 20 pontos. E 20º Botafogo na lanterna com 20 pontos ganhos. Então essa é a situação atual aí do Campeonato Brasileiro. Agora vamos ver como é que fica a próxima rodada. A próxima rodada, olha só como é que o São Paulo pode ter se complicado no jogo de ontem, no clássico de ontem. Ele estava 7 pontos à frente, né, do líder, do vice-líder, Atlético Mineiro. E lá na quarta-feira já joga contra o Atlético Mineiro. São Paulo e Atlético Mineiro do Morumbi. Se perde esse jogo, fica a 1 ponto apenas, né? Ou seja, estava com 7 pontos, perde um jogo num clássico para o Corinthians. Na sequência pega o vice-líder em confronto direto que pode complicar a vida do São Paulo. Agora, o São Paulo tem uma boa vantagem. Então, se vencer ou empatar também fica numa situação boa. Tem que ficar, claro, né, bobeou ontem, acabou perdendo por um Corinthians cambaleante aí, que vem muito mal no campeonato.
Só que ontem o Corinthians jogou melhor do São Paulo, mas o São Paulo pode se complicar se perder para o Atlético Mineiro, porque aí vê o Atlético Mineiro se aproximar e vê o Flamengo, que está com um jogo a menos, também se aproximar. Então o São Paulo pode ter se complicado no jogo de ontem e joga às 20h30 da quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Também na quarta-feira, no mesmo horário, o Atlético Goianense do Antônio Ascioli, em Goiânia, vai receber o Fluminense na Ilha do Retiro. Isso já no sábado, né? Vai enfrentar o Sport vai enfrentar o Grêmio, né? No Beira-Rio, o Internacional enfrenta o Palmeiras, o Coritiba joga no Couto Pereira contra o Botafogo. No domingo tem em Bragança Paulista o Red Bull Bragantino enfrentando o Atlético Paranaense. No São Januário, o Vasco da Gama joga contra o Santos. O Flamengo recebe o Bahia no Maracanã. No Castelão, o Fortaleza enfrenta o Ceará. E na segunda-feira tem na Neoquímica Arena Corinthians e Goiás para encerrar aí, né, a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos à segunda divisão então, falar da segundona, já que nós tivemos dois jogos, né, fechando a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a segundona ontem, né? Em Ribeirão Preto, Botafogo e Náutico ficaram no empate. E em Pelotas, o Brasil derrotou o Guarani. Guarani também, né? Quando você pensa que vai, tropeça. Em Ribeirão Preto, Botafogo e Náutico perderam a oportunidade de se aproximar dos times que estão fora do Z4. Ao empatarem em 1-1, as equipes seguem na zona de rebaixamento e com uma distância maior da fuga da degola. Com o empate, o Pantera chega a 24 pontos e segue na vice-lanterna da Série B. Já o Náutico chegou a 28 pontos, segue na 18ª colocação e fica a 3 pontos do Figueirense, que é o primeiro time fora do Z4. O Brasil de Pelotas respira mais aliviado, né? Após vencer o Guarani por 3-1 no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Com a vitória, o Brasil chegou a 36 pontos, pulou para a 12ª colocação e agora abre uma distância de 7 pontos para o Z4. Em contrapartida, o Bugre perdeu a chance de se aproximar do G4, estacionando nos 40 pontos e caindo para a 8ª colocação. A 29ª rodada começa já nesta segunda-feira com o jogo entre Operário e Ponte Preta. Mas vamos conferir primeiro o resultado da rodada, hein? 28ª rodada, Operário e Sampaio Corrêa empataram em 1-1. CSA fez 2-1 no Oeste, Ponte Preta perdeu para o Avaí 2-1. Vitória foi derrotado pelo Cruzeiro por 1-0. Figueirense ganhou do Cuiabá por 1-0. O América Mineiro ganhou do Paraná Clube por 1-0. Confiança perdeu para o Juventude por 1-0. Chapecoense fez 3-2 no CRB. Botafogo e Náutico empataram em 1-1. E o Brasil de Pelotas ganhou do Guarani por 3-1. Vamos conferir então como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. A Chapecoense lidera, né, com 57 pontos. O time de Chapecó está a 4 pontos do vice-líder América Mineiro com 53 pontos. O Juventude é o terceiro com 46 e o Sampaio Corrêa é o quarto com 45 pontos. Seriam os times que estariam garantidos no acesso. Aí vem o CSA com 44 pontos. O Cuiabá caiu para sexto lugar com 44 pontos. Sétimo, Avaí, 40 pontos. Oitavo, Guarani, 40 pontos. Nono, Ponte Preta, 40. Décimo, Confiança, 39 pontos. 11º, Cruzeiro, 38 pontos. 12º, Brasil de Pelotas, 36 pontos. 13º, Operário, 35 pontos. O 14º é o CRB com 34 pontos. 15º, Vitória, 33 pontos. 16º, Figueirense, 31 pontos. Na 17ª colocação, abrindo a zona do rebaixamento, está o Paraná Clube com 29 pontos. Caiu, chegou, né? Tanto fez para chegar que chegou na zona do rebaixamento. O Paraná Clube, 29 pontos. 18º, Náutico, 28 pontos. 19º, Botafogo, 24 pontos. E 20º na lanterna está o Oeste, né, com apenas 16 pontos somados e seguindo firme rumo à terceira divisão. 29ª rodada da segundona começa já hoje com o Operário lá em Ponta Grossa, no estádio Germano Krieger, enfrentando a Ponte Preta. E aí, amanhã tem Oeste e Cuiabá na Arena Barueri, né? No Castelão tem Sampaio Corrêa e Avaí. O Vitória no Barradão em Salvador enfrenta o Juventude. No Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro joga contra o CSA. Já na quarta-feira, o Brasil de Pelotas enfrenta o Botafogo. O Guarani joga contra o Confiança. A Chapecoense na Arena Condá vai enfrentar o Náutico. Na quinta-feira, o Figueirense enfrenta o América Mineiro do Orlando Scarpelli. E no Rei Pelé, em Maceió, o CRB joga contra o Paraná Clube. Essa
a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações esportivas aqui na Cerro Corá FM, também no portal ITV Web. Ponta Porã informa.